Foi aberta uma vala no asfalto de uma avenida que está interditada no setor Chácaras de Recreio Samambaia, em Goiânia. A solução emergencial foi tomada para evitar o transbordamento e rompimento de uma represa. E o repórter Almir Costa traz agora os detalhes para a gente. A interdição da Avenida Samambaia, no setor Chácaras de Recreio Samambaia, começa na altura da GO 462, que vai para Nova Veneza. A interrupção do trânsito começou na segunda-feira, quando esta represa transbordou e a água passava sobre a pista. Ontem à tarde, a Prefeitura de Goiânia abriu uma vala no asfalto para aumentar a vazão da água para a represa da Universidade Federal de Goiás, que fica do lado de baixo da avenida. Pelo buraco estão escoando cerca de 1.000 litros d'água por segundo. Uma solução emergencial que pode evitar o rompimento da barragem, que está com o extravasor entupido. A via estava toda tomada de água, levando a um sério risco aqui do barramento. Mas com essa abertura emergencial que foi feita ontem, pela Prefeitura, juntamente com a Defesa Civil e acompanhamento da SEMAD, a gente acredita que o risco agora está controlado. A gente nunca pode afirmar 100%, por isso que a gente está aqui monitorando. Os técnicos monitoram o local 24 horas por dia, porque apesar das obras emergenciais, não está descartada a possibilidade de rompimento. Segundo a Defesa Civil, se isso acontecer, não há risco para vidas humanas. Vidas humanas, na verdade, aqui só o pessoal, frequentador, os trabalhadores da Universidade Federal, quem frequenta, os ribeirinhos que frequentam o rio ali, mas no caminho não tem nenhuma residência, não tem moradia, tem instalações. Moradores e chacareiros da região não estão isolados. Eles têm outra via de acesso aos imóveis por uma estrada de chão que aumenta o percurso em cerca de 1 quilômetro. A avenida foi interditada ontem não só porque a água passava sobre ela, mas também para evitar qualquer risco de acidente. O Walter Ney Conceição trabalha na região. Ele não conseguiu passar pela avenida nem de bicicleta. Vou ter que dar o balão de novo, ter que voltar tudinho para lá, voltar para onde já tinha passado, né? Confiando que eu ia poder passar aqui de novo e agora ter que voltar. A Defesa Civil acionou a Delegacia do Meio Ambiente, que vai investigar a possibilidade de crime ambiental pelo possível fechamento proposital do extravasor da represa. Existe aqui boatos que esse extravasor foi fechado de forma clandestina. Se isso realmente ocorreu, foi um crime. E a Delegacia do Meio Ambiente vai investigar isso posteriormente. Infelizmente, isso vai acontecer porque o extravasor da represa, da barragem, está obstruído. A gente não sabe o que aconteceu com ele, mas o fato é que está saindo muito pouca água, na represa de baixo. Então, isso levou ao transbordamento dessa barragem. Vamos voltar para essa represa, mas agora ao vivo, conversando com o Almir Costa. Boa tarde, Almir. Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos nossos telespectadores. A gente continua aqui no local, agora ao lado do coordenador da Defesa Civil Municipal aqui de Goiânia, e pedir para o Murilo mostrar que a represa, apesar dessa vala que foi aberta ali atrás da gente, a água continua do mesmo jeito, ela não abaixou, ela continua no mesmo nível, apesar de estar passando por ali cerca de 1.000 litros por segundo. O Sidclay, por que não está abaixando e ainda corre o risco, inclusive, de voltar a passar sobre o asfalto aqui? O escoamento que nós estamos observando é feito somente por essa vala. Onde era para ser feito o escoamento original, ela está obstruída. Então nós só vemos escoamentos feitos só por essa vala. E isso ainda não é possível fazer a água diminuir, das represas que tem inclusive acima dessa aqui, né? Nós temos 4 represas acima dessa aqui, a montante, e se houver uma precipitação, uma chuva muito forte, ela não vai ser possível fazer esse extravasamento, então o escoamento está comprometido. Isso aqui é de forma paliativa, preventiva e emergencial. O que a Defesa Civil fala sobre o risco de transbordamento, de rompimento desse aterro aqui, dessa represa aqui de cima, passar para debaixo, que é da UFG? Quando foi feita essa pavimentação, ela foi feita para aguentar uma carga em cima, vertical, e não horizontal. Se acontece esse escoamento, essa umidade aqui em cima dessa pista, ela está comprometendo. Uma carga maior, como estava ontem, ela compromete a dinâmica e pode arrastar essa via aqui para a represa ajusante abaixo dessa aqui. Existe um risco iminente disso acontecer, não? Agora não, porque nós aliviamos a carga da represa. Então, com essa medida que foi feita ontem pela CEINFRA, de aliviar essa carga, nós diminuímos essa carga aqui para possíveis danos. E o que vai ser feito e quando vai ser feito para que esse extravasor que fica ali na frente, pediu para o Murilo mostrar,
lá do outro lado, onde está aquela placa lá que tem um quebra-mola, que é o extravasor que está entupido. Quando que isso vai ser feito para poder, inclusive, passar mais água para outra represa? Então, foi feito, a dinâmica vai ser feita segunda-feira, o departamento de engenharia vai estar presente e vai chegar com o maquinário e vai fazer a limpeza do extravasor que está entupido. Fazendo essa limpeza, vai feita uma avaliação, só a limpeza, a reconstrução do que está entupido é necessário. Se não for necessário, vai ser reconstruído outro extravasor aqui onde foi feita essa valeta. A partir de segunda-feira, a equipe de engenharia, juntamente com os operários e as máquinas, estarão executando esse trabalho de engenharia aqui. Para a gente encerrar, Sidiclei, o monitoramento aqui está sendo 24 horas. Sim, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a AMA, está acompanhando isso aqui diuturnamente. Muito obrigado pela sua participação no Jornal do Meio-Dia. E a gente tem imagens aqui também para mostrar para os nossos telespectadores do desvio que as pessoas estão usando para poder passar para outras regiões de Goiânia, inclusive ter acesso aqui às casas, às chácaras da região. É uma estrada de terra, tem muito buraco e lama, agora nem tanto porque não está chovendo nesse momento, mas as pessoas estão reclamando muito e estão pedindo para a Prefeitura também melhorar a condição desse acesso, que é um desvio de cerca de 1 quilômetro por essa estrada de chão. Nesse momento aqui não está chovendo, inclusive o sol está a pino, poucas nuvens no céu. E será que vai chover mais? Será que isso aqui pode piorar essa situação? Luciana e Lucílio. Almir, aliviada a carga dessa represa, o monitoramento continua, nós também vamos acompanhar tudo isso, mas as obras são mais do que urgentes, né? Porque realmente a situação é preocupante, o desvio é horroroso, o desvio que esse pessoal que depende desse trecho tem que pegar, cheio de buraco, lama, mas é uma situação, sim, preocupante. Olha só o desvio, que horror, viu? É uma situação aí que deixa um certo desconforto, mas o principal a ser discutido aí é a questão da segurança também desses moradores aí no entorno dessa represa. A Defesa Civil está fazendo o que pode. Agora, o que me chama a atenção, e aí eu já chamo aqui agora, já conosco, que já está aqui ao vivo conosco, André Amorim, ele que é gerente do Centro de Informações Meteorológicas da Secretaria do Meio Ambiente Estadual, já está a postos. Boa tarde, obrigado pela participação. Antes de começar a entrevista, eu achei temerosa a fala, não da Defesa Civil, que está fazendo o trabalho dela, mas que só na próxima segunda-feira, equipes da Secretaria de Infraestrutura vai fazer a devida manutenção lá no extravasor. Eu não sou técnico, então deixa que a CEINFRA se coloque em relação a isso. Agora, se chover, é óbvio que incorre em risco para essa região. E aí eu quero saber, André Amorim, tem previsão de chuva, por exemplo, para hoje, à tarde, à noite, durante esse final de semana aí, de hoje até sexta-feira, porque só segunda-feira uma definição sobre a infraestrutura é muito tempo. Vai chover hoje? Mais uma vez, boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, Lucílio, boa tarde, Luciana. As chuvas continuam, né? Nós estamos aqui no período chuvoso, na estação verão, e essas chuvas em formato de pancadas, elas permanecem ainda. Apesar de termos o sol, o tempo está aberto, mas temos umidade e calor, e propicia aquelas pancadas de chuvas no final da tarde. Eu tenho visto nas previsões que essas chuvas, elas não são muito homogêneas, ou seja, não fica muito em um lugar só. Aquela região do OFG, tem uma precisão se há previsão de chuva para aquela região lá especificamente? Porque Goiânia às vezes chove no Novo Horizonte, não chove no Rio Formoso. Chove no setor sudoeste, mas não chove no Sol Nascente e por aí vai. Para aquela região tem previsão de chuva também? Sim, a previsão de chuva é para toda a região metropolitana de Goiânia. Só que as pancadas de chuvas elas podem se concentrar em alguma determinada região. Nós tivemos, nesse episódio, 91 milímetros de chuva de sábado para domingo. Só naquela região norte, então e outras regiões choveram bem menos, realmente. Mas essas chuvas localizadas, elas são em formato de tempestade. E voltando um pouquinho atrás, todos se lembram daquela questão da região noroeste. Nós tivemos 105 milímetros de chuva na região noroeste. 91. Então, agora... Sim, André, agora você como representante aí da Secretaria do Meio Ambiente, o que tem a nos dizer sobre a situação caso a chuva venha e aí aquela região, aí a represa, mesmo com a carga aliviada, pode se agravar? A situação ali é o seguinte, a Secretaria, né, junto com os demais órgãos, né, que foram até citados, está mantendo o monitoramento naquela região. Apesar que esse canal que foi aberto agora, ele está retirando a água da represa que estava com problema, porque o extravasor ainda está muito abaixo, então você não consegue acessá-lo facilmente.
né? Ele tá submerso ainda, mas tem muita água ali para descer ainda. Infelizmente, é aquela situação. Se chover ali concentrado, a gente pode ter alguma situação de risco. A princípio, está controlado. Mas realmente temos uma outra barragem montante que foi feita uma vistoria, só que essa barragem ela não pode ficar retendo água, ela tem que descer, essa água vai descer, vai na próxima e depois cai da Universidade Federal. Mas a princípio o pessoal está monitorando. A que ponto chegamos, né, André Amorim? Ao ponto de torcer para chover menos, né? Como se chuva fosse algo ruim e nós não fôssemos responsáveis pela péssima infraestrutura e por aí vai. Mas dá para se precisar quantos milímetros deve chover naquela região lá para a gente ficar mais tranquilo? A princípio, nós temos uma previsão de 20 milímetros de chuva para Goiânia hoje. Tá certo. André Amorim, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Uma ótima tarde para o senhor e um bom restinho de carnaval. Tá, nós que agradecemos e a SEMAD está à disposição. Aí. Nós estamos até de plantão, para se dizer, né, nesse feriado, mas estamos aí trabalhando e firmes e agradecemos à TV Serra Dourada pela oportunidade. E fazendo um ótimo trabalho, né, Luciana? Muito obrigado mais uma vez. E a gente continua também acompanhando a situação nessa represa.